Olá, começa agora mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre um tema bem interessante, geração conectada. E para isso recebemos a professora Elizabeth Fantauzi. Elizabeth é graduada em Comunicação Visual, Artes Plásticas, Pedagogia e pós-graduada em Design de Multimídia e Gestão em EAD. Atualmente, mestranda em TV Digital, Informação e Conhecimento e também é professora de várias disciplinas da Unisa. Obrigada pela presença, professora. Obrigada pelo convite. Professora, para começar, a tecnologia sempre esteve associada ao desenvolvimento humano? Sem dúvida, a tecnologia ela é um elemento que marca muito, né? Grandes momentos do desenvolvimento humano. Então, todos os momentos que nós tivemos de grande importância estavam sempre associados a algumas descobertas tecnológicas, vamos dizer assim, né? Então, a começar desde do homem primitivo, essa questão da descoberta da roda, até as grandes máquinas e ao chip, que foi uma descoberta que modificou uma série de coisas com essa questão da informática, né, e dos computadores nas nossas vidas. Então, a tecnologia realmente ela está associada na história da humanidade a esses momentos em que o homem teve grandes picos aí, né, de desenvolvimento, né. E quais seriam as mudanças mais significativas no sentido de terem sido provocadas pela tecnologia? Então, na verdade, assim, atualmente, né, os estudiosos, os pesquisadores, eles dizem que nós estamos vivendo num momento que é a sociedade da informação, né? Mas antes da sociedade da informação, nós tivemos mais momentos importantes. Então, nós tivemos a sociedade agrícola, né, onde a atividade essencialmente era o homem no campo, ele tirava tudo o que ele precisava, né, da terra, da plantação e da natureza. Essa sociedade agrícola ela durou muito tempo, até começarem as aglomerações, que seriam as pequenas cidades, né, o início das pequenas cidades, e aí essas pequenas cidades começaram a passar por um processo de industrialização que culminou, né, com a questão das máquinas na Revolução Industrial. Então, nós saímos de uma sociedade agrícola e passamos para uma sociedade industrial, onde as grandes descobertas tecnológicas foram aí os protagonistas, né? Então, motor a combustão, eletricidade, formas de comunicação, né, telefone, rádio, essas coisas. E da sociedade industrial, nós tivemos essa passagem para a sociedade da informação. Alguns pesquisadores acreditam, né, têm a opinião que estamos numa sociedade do conhecimento. A minha opinião é que a gente ainda está numa sociedade da informação, caminhando para uma sociedade do conhecimento. A gente ainda não está num nível de trabalhar com essa informação a ponto que transformemos ela em sociedade essencialmente do conhecimento. Mas essa sociedade da informação, ela tem como moeda e como principal elemento de valor a informação, né? Então, seria, vamos dizer, esses três grandes momentos que nós passamos que estão associados à questão da tecnologia, né? Uhum. Voltando um pouquinho atrás, a questão do fenômeno aí dos avanços tecnológicos. Isso foi no início do século passado, mais ou menos? Ah, sim, essa seria um marco relevante, uma referência importante. Agora, essa questão da sociedade da informação veio... bem mais nova. E isso não faz muito tempo, na verdade, né? Quer dizer, veio com essa questão da internet, com o advento da internet, com a descoberta, né, e a popularização da internet. E isso faz o quê? Foi em 95, mais ou menos. Então, a gente tem 15 anos aí de muita movimentação, né, dentro dessa área. Agora, claro que a primeira transmissão da internet foi em 1969, a gente completou 40 anos o ano passado de transmissão, mas foram as transmissões bem experimentais, rudimentares, que era no auge da Guerra Fria, né, até nós chegarmos em 95, que foi quando o Brasil realmente teve o boom da internet, né, que foi quando modificou uma série de coisas no nosso cenário aí, né. Uhum. E quais os tipos de profissionais pertencentes a essas áreas tecnológicas?
nesse boom? Quem foram os responsáveis? Então, na verdade, Rosângela, a gente tem 3 tipos de pessoas, vamos dizer assim, de profissionais. Nós temos os profissionais que essencialmente são profissionais da área tecnológica, ou seja, que trabalham com isso, né? E que trabalham e dependem exclusivamente disso no sentido de estudar, de pesquisar e de trabalhar essencialmente com a tecnologia. A gente tem os profissionais que usam a tecnologia como um instrumento. Então, vamos pensar um operador de máquina, por exemplo, né? Ele é um profissional que trabalha com a tecnologia como instrumento. Por exemplo, como os meninos aqui do estúdio, né? Os nossos câmeras aqui são profissionais que usam essa tecnologia como um instrumento. Mas a gente não tem como escapar, todo profissional, independente da área, ele consome tecnologia. Então, por isso que a gente diz que a tecnologia está presente direto ou indiretamente. Porque qualquer pessoa, independente da área profissional, consome tecnologia de alguma forma, né? Principalmente quando a gente vai ao banco, caixa eletrônico, essas coisas que são mais maquinários. Mas se a gente for pensar a roupa que a gente usa, os artefatos que a gente tem, talheres e caneta, papel, essas coisas todas são tecnologia, né? Então, as dimensões que isso tomou nas nossas vidas foram de formas genéricas. Sim, é muito amplo, né? Não tem nem, quer dizer, a tecnologia hoje, ela se divide em 3, né? A gente tem 3 tipos de tecnologia, que é o que o Humberto Eco normalmente ele discute na bibliografia dele, que são as tecnologias instrumentais, as organizadoras e as simbólicas. As instrumentais são aquelas que, como o próprio nome já diz, elas são quase que uma extensão, vamos dizer assim, do nosso corpo. E às vezes a gente nem percebe que elas existem, que é essa questão da roupa, né, dos talheres, dos artefatos que a gente usa no nosso dia a dia, que já passaram por uma descoberta importante. Hoje elas estão totalmente incorporadas, né? As organizadoras, que a gente pode citar como exemplo o computador mesmo, que ela facilita no sentido de organizar dados e informações para que a gente possa gastar nossa energia para outras coisas, né? E as simbólicas, que são aquelas que são ligadas ao pensamento simbólico mesmo, a questão cognitiva do ser humano, né? Porque como assim, é um equívoco pensar que tecnologia é só máquina, mas uma boa ideia também seria o que a gente considera como tecnologia, que é a tecnologia simbólica, vamos dizer assim, né? Então são essas 3. E nessas 3 instâncias, a gente tem modificações na nossa vida que assim, não tem nem como a gente medir, né? Quer dizer, são as 3 instâncias que atuam diretamente no nosso dia a dia, né? E os computadores chegaram para alegrar nossas vidas para sempre. Você vai me responder isso depois do intervalo. Nós estamos conversando sobre geração conectada com a professora Elizabeth Fantauzzi. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. A Unisa patrocinou a 3ª edição da Travessia Guarapiranga. O objetivo do evento é conscientizar a população sobre a importância da preservação das águas da represa. De uma maneira geral, a comunidade ela recebe muito bem essas atividades. Então a Unisa ela já vem trabalhando já a questão de uns 10 anos essa problemática de lixo e reservatório. Evoluiu principalmente na consciência das pessoas que imaginam a represa do Guarapiranga totalmente fora do contexto e fora do que de fato é a qualidade das águas. Os cursos de Biologia, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia participaram da travessia prestando serviços à comunidade. O curso de enfermagem está fazendo o questionário com todos os usuários do local e com esse questionário nós vamos conseguir identificar potenciais de risco para hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Com a finalidade de trazer à comunidade os conhecimentos adquiridos pelos nossos alunos. Hoje o curso está oferecendo jogos ambientais com a temática água. Nós estamos também trabalhando uma gincana de coleta seletiva, além de teatros com fantoches, versando sobre a importância da represa. Os competidores da prova de natação também apoiam a iniciativa ambiental. Já participo desde o mês de 2007 já.
Aí vem treinando bastante no meio da semana. É legal assim fazer um evento para mostrar que tem pessoas que se importam com a conscientização. E até a nova geração já sabe por que é importante cuidar da natureza. Pro mundo viver melhor. Estamos conversando com a professora Elizabeth Fantauzzi sobre um tema bem moderno, geração conectada. Professora, antes de ir para o intervalo, eu deixei no ar uma pergunta se o computador chegou para alegrar as nossas vidas e mudá-las definitivamente. Sem dúvida, o computador veio, né? Não sei se para alegrar, vamos dizer assim, mas para facilitar em muito as nossas atividades e as nossas vidas em geral mesmo, né? Quer dizer, houve uma mudança significativa com a chegada do computador e principalmente com a chegada da internet, uma modificação muito grande nas formas de comunicação, as formas de comunicação, aquele modelo clássico que a gente conhece, que é o emissor, o receptor, o meio, a mensagem. Com a internet isso modificou significativamente, porque a gente não tem mais uma comunicação de via única. Hoje, com a internet, a gente tem uma comunicação de muitas vias. Então, de um para muitos, de muitos para muitos. E o emissor e o receptor, eles trocam de papéis no meio da comunicação. Então, isso realmente é uma mudança muito grande, né, nas formas de comunicação entre as pessoas, né, e na transmissão de dados e de informações, né. Então, não veio assim para alegrar, vamos dizer assim, mas eu sou suspeita para falar, até como estudiosa da área, né, mas eu acho que veio para facilitar e bastante mesmo, né. Que bom. E por que geração conectada? Pois é, essa geração conectada é a geração que veio, que nasceu, né, com a internet. Então, por que a gente chama de geração conectada? Esse é um dos nomes que foram adotados para essa geração que vem vindo junto com o nascimento da internet. Então, a gente tem a geração.com, a gente tem geração digital, geração net, né, geração Z, geração Y e Z, né. Por que isso? Porque nós temos a geração que nasceu com a internet, quer dizer, a gente tem uma geração de 95 para cá, são os jovens de 15 anos, vamos dizer assim, e que são jovens que nasceram no momento em que a internet estava sendo, vamos dizer, oficializada aqui no Brasil. Então, é um jovem que não conhece o mundo sem a internet, sem conexões de todos os tipos. Então, a geração conectada porque ele nasceu com a internet e ele tem uma facilidade muito grande e vivenciou uma série de mudanças tecnológicas nesses 15 anos. Apesar de terem só 15 anos, eles têm uma vivência tecnológica muito grande, porque nós tivemos, vamos dizer assim, descobertas dentro dessa questão da internet muito recentes. E ele vivenciou isso tudo nesses 15 anos de vida, né? E nós temos uma geração, ainda que, vamos dizer, em 95, os jovens que estavam com 13, 14 anos, hoje estão com 28, 29 anos. E também é uma geração que veio desenvolvendo, não tanto quanto a geração Y, vamos dizer assim, que é a última geração, né? Que é a geração que já desenvolveu isso, mas também já tem esse contato muito grande com a tecnologia. Então, daí a ideia de geração conectada, né? Nós temos alguns perfis, vamos dizer assim, essa geração conectada, ela tem um perfil muito específico, né, de como elas interagem entre si. É uma geração que atualmente não usa mais e-mail, né, não valoriza tanto o e-mail como a nossa geração, né, é uma geração que trabalha muito com celular, a ideia é trocar mensagens por torpedos via SMS, né, que é uma comunicação mais rápida, usa muito o computador, os messengers daí, os comunicadores instantâneos. Então, eles têm um perfil muito singular, vamos dizer assim, em relação às
outras gerações, a nossa geração ou as gerações anteriores, né? E então é por isso que ela é chamada de geração conectada, por esse perfil de tudo muito rápido, eles não têm muita paciência para atividades muito longas, né? Eles querem ser constantemente desafiados, então é um perfil bem específico mesmo dessa geração. Parece que eles enjoam rápido e querem mesmo os desafios e quanto mais difícil, melhor, né? Que é uma geração que está muito habituada ao game, né? Quer dizer, o game proporciona muito essas situações de desafio, de tomadas de decisão muito rápida, de você ter uma flexibilidade para você poder tomar um caminho ou outro. Então, isso desenvolve habilidades muito importantes. Essa geração tem habilidades muito importantes e diferenciadas da nossa geração, que ainda estão sendo bem pouco compreendidas, né? Quer dizer, a gente ainda está estudando um pouco isso, mas é uma geração que realmente está dando um pouco de trabalho na escola, né? Na faculdade, nas universidades, porque existe um gap aí de diálogo entre professor e aluno. Então, tem esse cenário aí que a gente conhece. Eu sempre brinco que é a geração micro-ondas, tudo rápido, aperta o botão e acontece, e não é bem assim. É verdade, Então, é esse timing aí que a gente tem que trabalhar com eles, né? Para que a gente possa ajustar, vamos dizer assim, esse tempo deles não acharem que tudo tem que ser muito rápido, né? Também, talvez nem tão devagar quanto a gente imagina, mas é esse meio termo aí que a gente precisa treiná-los, vamos dizer assim, né? Certo. E a internet veio para mudar completamente as formas de comunicação? Então, a internet realmente ela é um marco muito grande, porque hoje é como a gente comentou, né? Eu tenho uma comunicação que não é mais direta. Então, esse modelo que a gente conhecia, que era o modelo, o telefone, né? O rádio, o jornal, quer dizer, a revista, isso foi ressignificado, os espaços foram ressignificados e hoje, com a internet, essas formas de comunicação, elas se ampliaram. Então, a gente tem essa troca de papéis entre quem está passando a informação e quem está recebendo, né? E isso pode acontecer, vamos dizer assim, exponencialmente, né? A gente não tem muito controle de quem vai estar recebendo e como vai estar recebendo a mensagem. Então, essa é uma mudança muito grande, realmente, para quem, né, para os profissionais de educação e comunicação estudarem e incorporarem isso, porque realmente mudou a forma da gente se conhecer e se comunicar, né? Um grande desafio. Sem dúvida. Nós estamos conversando sobre geração conectada. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para o último bloco. Fiquem com a gente. A Unisa patrocinou a terceira edição da Travessia Guarapiranga. O objetivo do evento é conscientizar a população sobre a importância da preservação das águas da represa. De uma maneira geral, a comunidade ela recebe muito bem essas atividades. Então a Unisa ela já vem trabalhando já a questão de uns 10 anos essa problemática de lixo e reservatório. Evoluiu principalmente na consciência das pessoas que imaginam a represa do Guarapiranga totalmente fora do contexto e fora do que de fato é a qualidade das águas. Os cursos de Biologia, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia participaram da travessia prestando serviços à comunidade. O curso de enfermagem está fazendo o questionário com todos os usuários do local e com esse questionário nós vamos conseguir identificar potenciais de risco para hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Com a finalidade de trazer à comunidade os conhecimentos adquiridos pelos nossos alunos. Hoje o curso está oferecendo jogos ambientais com a temática água. Nós estamos também trabalhando uma gincana de coleta seletiva, além de teatros com fantoches, versando sobre a importância da represa. Os competidores da prova de natação também apoiam a iniciativa ambiental. Já participo desde o mês de 2007 já. Aí vem treinando bastante no meio da semana. É legal assim fazer um evento para mostrar que tem pessoas que se importam com a conscientização.
E até a nova geração já sabe por que é importante cuidar da natureza. Pro mundo viver melhor. Voltamos para o último bloco do nosso programa. E, professora, o que são TICs? Pois é, né? É tique para cá, tique para lá, né? O que quer dizer essa questão das TICs, né? TICs são tecnologias da informação e comunicação. Então, com a chegada da internet, o que aconteceu? Nós tivemos uma união entre informática e mídias, né? Então, nós tivemos as tecnologias que facilitam o armazenamento, o processamento e a distribuição da informação, e isso facilitou a comunicação. Então, a gente usa muito o termo tecnologias da informação e comunicação e virou aí o acrônimo, né? A questão ficou TICs, né? Então, toda vez que a gente fala TICs, neste ambiente, neste contexto, a gente se refere às tecnologias da informação e comunicação, né? E existem umas linguagens mais apropriadas? Então, nas tecnologias da informação e comunicação, uma das linguagens que a gente normalmente fala e aparece demais, que é na questão da internet, é a linguagem hipermídia, né? Que linguagem é essa? É a linguagem que a gente usa no cyberespaço, vamos dizer assim, né? E essa linguagem envolve o quê? Som, imagem, texto, né? Movimento, tudo isso simultaneamente. Então, é o que nós chamamos de linguagem hipermídia, né? E o grande diferencial, quando nós falávamos aí no bloco anterior, é que essa linguagem hipermediática, ela permite que a gente interfira no momento que aquela comunicação está acontecendo. Então, o usuário, ele é um pouco senhor dessa comunicação, ele pode interferir, inclusive, no momento que essa comunicação está acontecendo. Então, a linguagem, vamos dizer, que se usa, né, no cyberespaço, na World Wide Web, né, que seria a questão onde as páginas multimídias rodam e acontecem. www. Isso. Então é onde tudo acontece, na verdade. A internet é uma rede de computadores, ela que proporciona a rede de computadores acontecer, né? E a www é onde a gente consegue ver as informações, a linguagem hipermídia, né? Quer dizer, é como se fosse traduzido para a gente enxergar aquilo que a gente vê no computador, né? E quais são os impactos das TICs? Então, os impactos das tecnologias da informação e comunicação, elas acontecem em todos os âmbitos profissionais, né? E muito grande na educação, como a gente estava dizendo, né? Com a chegada das TICs, os cenários se modificaram, porque a gente teve um rompimento das barreiras físicas, né? E temporais. Então, essa questão do tempo, para nós, é uma questão já que a gente não leva muito em conta, né? E nem a distância física. Então, hoje a gente está aqui, pode ter uma pessoa lá no Japão nos assistindo exatamente nesse momento, né? Então a gente não tem mais essa questão da barreira física e temporal. Então a grande modificação com as TICs foi principalmente essa e a questão da transmissão, né? Quer dizer, a gente passou de uma transmissão de dados analógico para uma transmissão digital. Isso deu uma velocidade nessa transmissão e a informação ficou mais acessível, ficou mais fácil da gente acessar, né? E na educação, houve transformações nos espaços de aprendizagem? Pois é, então essa desafios. É um desafio muito grande porque com essa questão das TICs, a sala de aula não é mais a mesma, né? Então a gente não tem mais o limite da sala de aula, as 4 paredes, o professor dando aula lá na frente. Esse cenário, ele foi modificado, né? E essa geração conectada tem justamente essa dificuldade em permanecer nessa sala de aula física, vamos dizer assim. E o tempo de aula, ele é outro agora, porque a gente não aprende
aprende unicamente na sala de aula, né? Antes a gente já sabia que a gente aprendia em outros espaços, mas com a chegada das TICs isso se potencializou de uma forma muito grande. Então o aprendizado hoje ele não ocorre só na sala de aula junto ao professor ou nos espaços formais, vamos dizer assim, biblioteca, universidade, né? Ele ocorre também em casa, quando o jovem está navegando, está num ambiente imersivo de hipermídia, né? Usando uma linguagem hipermidiática num game, por exemplo. Ele está desenvolvendo habilidades, aprendendo coisas, né? E isso cria uma série de conflitos, né? Entre professor, escola e o jovem em si, né? Essa geração conectada que a gente está falando, né? Mas no perfil do professor, o professor está conseguindo passar alguma coisa, entrar no esquema ou não? Ainda não. A gente ainda tem um gap aí, como a gente estava falando, muito grande. A gente está, na verdade, num conflito geracional aí, um buraco muito grande, porque o professor ainda não conseguiu acompanhar os nativos digitais. O professor ainda é um imigrante digital, quer dizer, ele ainda está indo para essas tecnologias, para o uso das TICs, e o jovem, que é essa geração conectada, ele já está mergulhado, imersivo, né, nessas tecnologias. Então, ainda temos aí uma distância muito grande, onde o professor vai ter que correr atrás para que a gente consiga eliminar esse buraco aí, né? Então, e são tantas transformações, tantas informações, você teria algumas dicas para gerenciar o tempo? Então, eu acho que uma das questões em relação ao professor é se aproximar desse aluno, né, para que ele fale a mesma língua, tenha uma interlocução, pelo menos consiga esse diálogo, né, em relação ao aluno, ao jovem, ao invés de ter essa resistência em relação ao uso das TICs, né, ou seja, se aproximar dele para poder ter uma linguagem semelhante, e o aluno, por seu lado, ele tentar entender, né, qual é o lado do professor também e como é que este professor até então está vivendo e como que ele está incorporando essas tecnologias que para ele são tão naturais e que para a nossa geração, né, dos imigrantes digitais, a gente ainda tem uma